Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E hoje temos um tema chamado A Visão de Futuro. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E é importante também, juntos, orarmos ao Senhor para que Ele nos dirija nesse estudo. E eu convido você para fazer isso nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Abençoa a vida de cada pessoa que nos acompanha. Nós te pedimos agora, Senhor, que Tu nos orientes no entendimento desse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus, amém. Convido você para ler comigo duas passagens do livro de Jeremias, essas que usaremos como motivação e como base para o nosso estudo. A primeira delas se encontra em Jeremias 38, 17 a 18. E a outra passagem se encontra em Jeremias 32, do verso 32, do verso 36 ao verso 41. Elas estão invertidas de propósito, é isso mesmo, porque na narrativa do livro de Jeremias, ele não observa muito bem a cronologia, os fatos estão às vezes trocados. E nós vamos fazer essa leitura de maneira então invertida na ordem crescente dos capítulos. Vamos lá? Capítulo 38 de Jeremias, no verso 17 a 18, diz assim: Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Mas, se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão e você não escapará das mãos deles. E aí, lá no verso 32, nós lemos o seguinte. Capítulo 32, no verso 36. Lemos o seguinte: Agora, pois, diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Em 605 a.C., a Babilônia se transformara em uma potência dominante na região lá do Oriente Médio. Naquela época, Jeoaquim era rei de Judá. Esse Jeoaquim era filho do rei Josias, aquele que havia feito reformas religiosas um pouco tempo antes. E ele, na qualidade de rei de Judá, com a chegada dos invasores babilônicos, tornou-se vassalo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele, Nabucodonosor, pretendia tornar o reino de Judá uma província do novo império. É possível que ele não pretendesse destruir Jerusalém. A política de ocupação da Babilônia era a de absorver o que os conquistados, melhor dizendo, tinham de melhor em termos de cultura e de valores. Do ponto de vista humano, isso explica o porquê deles terem levado para a Babilônia mais de 18 mil pessoas nesse processo de invasão. Sob a ótica bíblica,
Judá seria dominada por conta dos seus pecados. O povo de Judá se afastara dos caminhos do Senhor, e mesmo com as chamadas insistentes de Jeremias para que voltassem, eles não respondiam. Deus revelara ao profeta, em Jeremias 25, do verso 1 ao verso 11, que o rei da Babilônia agiria como servo de Deus para mudar essa situação. A Babilônia iria conquistar Judá, fazer a terra ficar em ruínas e exilar o povo por 70 anos. Jeremias identificava Nabucodonosor como o servo de Javé, aquele que agiria com instrumento de justiça de Deus, conforme nós lemos lá em Jeremias capítulo 25, versos 8 a 11. Por conta disso, o profeta defendia que quando a invasão chegasse, o povo de Judá não deveria oferecer resistência aos babilônios, pois tudo aquilo que estava acontecendo era resultado dos pecados do povo e das ações consequentes de Deus para corrigi-los. Jeoaquim, rei de Judá, se revolta abertamente contra os babilônios. Esse ato de rebeldia, que contrariava o que Jeremias pregava, fez com que a Babilônia invadisse Judá e sitiasse Jerusalém em 597 a.C. Jeoaquim morre, talvez até assassinado, e Joaquim, 25 anos, que era neto de Josias, assume o trono de Judá. Mas, 3 meses depois, ele é destronado por Nabucodonosor. É então deportado para a Babilônia, junto com a família real, líderes políticos e militares, intelectuais e muitos trabalhadores qualificados. Os babilônios colocam então Zedequias como o novo rei de Judá. Zedequias assume o posto de rei, mas naquele status de vassalo, dentro da política da Babilônia de tornar Judá uma província. Ele assina, o Zedequias, um pacto de fidelidade com Nabucodonosor. Mas, como ele era politicamente muito fraco, ele rompe o pacto sob a pressão da resistência antibabilônica que existia lá em Judá. A reação do exército de Nabucodonosor foi devastadora. Eles atacam e destroem em sequência praticamente todas as cidades fortificadas de Judá. Foi nessa época, então, já estamos em 587 a.C., que Jerusalém é atacada. O templo e grandes edificações da cidade são destruídas, são queimados. Zedequias foge da cidade à noite, mas é capturado perto de Jericó. Foi considerado traidor pelos babilônios, tendo, por conta disso, sido obrigado a ver a morte dos filhos. Em seguida, seus olhos foram cegados, ele é acorrentado e enviado para a Babilônia junto com uma nova leva de exilados. Com a deportação de Zedequias, a monarquia de Davi chega ao fim. Ela só seria retornada com a vinda futura do Messias Libertador, que ocorre mais tarde com a vinda de Jesus de Nazaré. No próximo quadro, uma pergunta. Ter visão de futuro é diferente de profecia? Frequentemente ouvimos essa expressão, visão de futuro. Aliás, essa expressão faz parte do título do nosso estudo de hoje. O que ela realmente significa? É possível que muitos a confundam com profecia ou com prever o futuro, que são coisas diferentes. Uma possível definição para visão de futuro é que ela é uma declaração clara e inspiradora que descreve o futuro desejado de uma pessoa, de um grupo, de uma organização ou mesmo de uma nação. Essa declaração deve mostrar uma imagem clara do que se espera alcançar no futuro e deve ser baseada em valores e princípios compartilhados, especialmente se for uma visão coletiva, para que todas as pessoas compartilhem, tenham conhecimento de qual é essa visão. Esse conceito de visão de futuro pode ser usado tanto no meio secular quanto no meio religioso.
No contexto religioso cristão, qual seria a diferença entre visão de futuro e profecia? Enquanto visão de futuro descreve seu futuro, um futuro desejado da pessoa ou da organização, a profecia no contexto religioso é uma mensagem divina para assuntos presentes que pode prever eventos futuros. É importante notar duas coisas. A primeira é que a profecia não é baseada em estudos ou análises, mas sim em uma mensagem divina, usualmente entregue a um profeta que, por sua vez, se empenha em proclamá-la. A segunda coisa é que, no contexto bíblico, nem toda proclamação de um profeta de Deus tem a ver com o futuro. A função do profeta verdadeiro sempre foi proclamar a palavra de Deus. Essa poderia se referir tanto ao presente quanto ao futuro. E esse princípio, essa definição, ela permanece válida até hoje. Falar do futuro, portanto, era parte da missão do profeta, quando a palavra de Deus se referisse ao futuro. No próximo quadro, veremos como relacionar ou contextualizar visão de futuro com as profecias de Jeremias. Qual o valor de se ter uma visão de futuro? Viktor Frankl planejou o livro que ele escreveu, chamado Em Busca de Sentido, enquanto esteve preso. Quem foi essa pessoa? Ele foi um neuropsiquiatra austríaco judeu que sobreviveu a 3 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, sendo um deles em Auschwitz. Durante o tempo em que esteve preso, ele observou que, entre os companheiros de prisão, os que sobreviveram e continuaram dando conta da vida foram aqueles que conseguiram se conectar com um propósito. Os prisioneiros, para se sentirem positivos, se imaginavam fazendo alguma coisa boa quando saíssem daquele campo de concentração. Eles estavam, com isso, desenvolvendo suas respectivas visões de futuro. Ele, o autor, ele mesmo fez isso. Preso, usou seu tempo estudando o comportamento de seus companheiros. A partir de suas observações e estudos, conseguiu escrever esse livro, que fala, entre outras coisas, sobre visão de futuro, em busca de sentido. Até 2019, ele já havia o livro sido vendido para mais de 12 milhões de cópias e ele foi traduzido em 24 idiomas. Frankl concluiu que a maneira como um prisioneiro imaginava o futuro afetava sua saúde, sua sobrevivência e mesmo a sua longevidade. Ele observou também que as visões de futuro das pessoas poderiam ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, havia pessoas que tinham a vingança como visão de futuro. Essa era uma visão de futuro negativa. Ele concluiu que, nesse tipo de visão, a vingança era um motivador muito fraco, pois, ao final da guerra, a vingança até foi feita, mas essas pessoas que sobreviveram ao campo de concentração se mantiveram negativas, pois não tinham nada para fazer. Se a visão de futuro for positiva, seja ela no nível individual ou coletivo, isso ajuda a pessoa ou a coletividade a vencer seus desafios e suas adversidades. O que Jeremias dizia continha elementos para uma visão de futuro positiva. Ele era um profeta de Deus incumbido em mostrar ao povo de Judá a relação de causa e efeito das práticas idolátricas que estavam acontecendo. Cabia a ele mostrar ao povo que, se eles voltassem aos caminhos do Senhor, a desgraça que se aproximava não aconteceria. Mas, se não mudassem, iriam perder suas casas e seriam exilados por 70 anos na Babilônia. Onde entra aqui a questão da visão de futuro? O que Jeremias estava fazendo era apontar, era revelar, era anunciar uma profecia. Caberia ao povo desenvolver uma visão de futuro correta a partir da profecia. Essa visão poderia ser, por exemplo,
decidir voltar aos caminhos do Senhor antes que o exílio ocorresse, para com isso impedir que o exílio acontecesse. Se o povo não se voltasse ao Senhor e se fosse exilado, mesmo assim poderia ter uma visão de futuro. Qual seria? Por exemplo, confiar nas profecias de Jeremias de que o exílio demoraria 70 anos e não apenas 2 anos. Nesse caso, a visão de futuro seria imaginar como seria a vida deles na Babilônia e o que poderiam fazer para manter a identidade do povo durante todo aquele período. 2 anos de exílio era o que o falso profeta chamado Hananias estava pregando, conforme veremos aqui mesmo no estudo logo mais adiante. Preparar-se para um exílio de 2 anos seria muito diferente do que se preparar para um exílio de 70 anos. Se aceitassem a palavra de Deus proclamada por Jeremias, eles poderiam então desenvolver uma visão de futuro positiva e inspiradora, e com isso resolver a vida de forma construtiva naqueles próximos 70 anos. No próximo quadro, vemos que no início da história da monarquia em Israel, um grupo de profetas surgiu com a principal função de observar e desafiar as políticas do rei se essas fossem contrárias a Javé. Dentro do desenvolvimento do movimento profético em Israel, surgiram 2 tipos de profetas. O primeiro tipo era um grupo de profetas independentes que se propunham a falar em nome de Javé. Esses exortavam o povo a retornar aos antigos compromissos da aliança feita com Deus. O segundo tipo eram aqueles profetas que eles eram pagos pelo templo ou pela corte e que proclamavam o tipo de mensagem que seus patrocinadores desejavam ouvir. A Bíblia grega, a Septuaginta, os chama de pseudo-profetas e em nossa Bíblia em português são chamados de falsos profetas. Jeremias 14,14 fala sobre eles, você poderá ver isso depois. Esses profetas patrocinados passaram a ser conhecidos, então, como falsos profetas. Mas eles eram conhecidos dessa forma não por conta de algum desejo de enganar as pessoas, mas sim porque interpretavam mal as intenções e o que Jeová queria dizer ao povo. Em tempos de crises e trevas morais, esses falsos profetas tendiam a prever coisas suaves para a nação, independentemente do arrependimento do povo quanto aos pecados que cometiam. Os verdadeiros profetas, por sua vez, proclamavam a mensagem de julgamento de Deus contra os governantes e contra o povo, quando esses não andavam corretamente nos caminhos do Senhor. No final, os verdadeiros profetas foram distinguidos dos falsos, notadamente pelo resultado de suas respectivas profecias. Jeremias 28:9, naquela nova tradução na linguagem de hoje, nos diz o seguinte: mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprirem. 2 profetas que representam esses estilos de ministério proféticos que nós estamos falando se chamavam, era Jeremias, um deles, e o outro era Hananias, que aparece no capítulo 28 do livro de Jeremias. Jeremias proclamava o julgamento de Deus contra Judá e o exílio vindouro que ocorreria na Babilônia, como consequência dos pecados e abominações que o povo cometia. Hananias, por outro lado, proclamava uma mensagem otimista, talvez nacionalista, na qual declarava que Joaquim, o rei exilado de Judá, seria repatriado em breve. Dizia também que os vasos do templo que haviam sido levados para a Babilônia seriam devolvidos a Jerusalém dentro de 2 anos, o que contrariava o que Jeremias falava. O fato é que os ministérios de Jeremias e Hananias ocorreram em um momento de grande crise na vida do povo de Judá. No próximo quadro, nós vemos uma notícia de um confronto entre esses 2 profetas. Em 597 a.C., a situação em Judá estava difícil e a maioria nem sequer queria ouvir Jeremias.
Era a época que Nabucodonosor havia chegado a Jerusalém. Ele já havia deportado o rei Joaquim, a família real, líderes políticos e religiosos. Para a humilhação do povo de Judá, ele leva para a Babilônia muitos dos vasos e objetos do templo como troféus de guerra. A situação era muito difícil e, para complicar, o que Jeremias dizia não era aceito pelo rei e pelo povo. E ainda havia o profeta popular, o Hananias, que profetizava de forma contrária a Jeremias. É então organizado um debate entre esses dois profetas no templo e na presença do povo. O debate era porque cada um estava sendo guiado por uma compreensão diferente do que Deus estava fazendo naquela crise na Babilônia. Jeremias profetizava que o domínio pela Babilônia era plano de Javé. Sua mensagem era que a nação deveria se submeter à Babilônia e não se opor, pois a submissão à Babilônia havia sido ordenada por Deus. Ele profetizava que a partir da humilhação, da derrota e da servidão que Judá sofreria, uma nova aliança seria estabelecida por Deus e a nação seria renovada para o serviço no mundo. Essa mensagem de Jeremias era desprezada pelo rei e pelo povo, que se interessava muito mais pelo que dizia Hananias, profeta conhecido e muito popular em Judá. Hananias proclamava a inviolabilidade de Jerusalém. Ele afirmava que Deus não permitiria que os babilônios destruíssem Judá. Enquanto Hananias, líderes religiosos e políticos, viam a invasão de Nabucodonosor e a deportação do povo como uma tragédia nacional, Jeremias, corretamente, tinha outra percepção, a de que a invasão era o exercício da soberania divina de Javé ao julgar o povo. Jeremias via Nabucodonosor como servo de Javé fazendo a vontade do Senhor, mas Hananias via a invasão babilônica como uma injustiça que Javé reverteria punindo Nabucodonosor. Enquanto Jeremias via Javé como um Deus soberano sobre as nações, livre para usar quem quisesse para realizar seu propósito, Hananias via Deus como o garantidor de uma promessa de proteger Judá incondicionalmente, apesar do seu mau comportamento. Jeremias via Javé como um Deus que, em sua justiça, julgaria a nação, mas que, em sua misericórdia, perdoaria a nação rebelde e a restauraria, estabelecendo uma nova aliança com ela. As pessoas presentes no templo foram incapazes de concluir quem estava certo. A audiência não conseguiu identificar quem estava proclamando uma mensagem verdadeira de Javé. Tudo indica que a maioria seguiu negando que Javé era quem estava orquestrando toda aquela crise. Isso desencadeou o cumprimento de tudo o que Jeremias estava anunciando, pois o que ele proclamava era realmente a palavra de Deus. No próximo quadro, como saber quem está certo? No contexto do debate, a afirmação de quem estava proclamando a verdadeira palavra de Javé era subjetiva, e somente o cumprimento das palavras do profeta poderia provar a validade de uma afirmação profética. Há muito a aprender sobre profetas verdadeiros e falsos a partir desse encontro entre Jeremias e Hananias. Naqueles tempos, havia certa dificuldade em saber quem estaria certo. Hoje, com a existência da Bíblia completa, temos mais elementos que nos permitem avaliar as mensagens que recebemos, se estão realmente ancoradas na Bíblia, a palavra de Deus. O próprio Jeremias, naquela época, já apontava para isso. Jeremias 23, 22 fala em estar no conselho de Deus para poder fazer a vontade de Deus. Para conseguir estar na presença de Deus ou no conselho de Deus, precisamos adotar a prática ou o hábito da oração sistemática e do estudo e leitura da Bíblia. São ferramentas valiosas que nos ajudam a entender a vontade de Deus. Mas vale um alerta, pois
Em pleno século XXI, a igreja está sendo desafiada por cristãos que afirmam falar uma mensagem de Deus, mas, muitas vezes, pregam coisas que não refletem os ensinos da Bíblia, em especial do Novo Testamento. Ou seja, como ocorria nos tempos de Jeremias, ainda hoje existem pessoas que falam em nome de Deus, mas não foram enviadas por ele. Jeremias 23, 21 diz o seguinte: o Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas, mesmo assim, eles saíram correndo e falaram em meu nome. Falsos profetas em Judá contribuíram para o aumento da crise. Eles defendiam resistir aos babilônios, o que era contrário ao plano de Deus. O grande problema é que a resistência piorava a situação, piorava cada vez mais, porque a força dos invasores babilônicos era simplesmente devastadora. Hoje, ainda vivemos o perigo de comprometermos a qualidade da nossa vida cristã pelo fato de, eventualmente, darmos ouvidos a falsos profetas. E, com isso, desencadearmos reações de causa e efeito que estão fora dos planos de Deus. Teimamos em algumas coisas contrárias à vontade de Deus que poderão até ser toleradas por Ele dentro do que nós chamamos a sua vontade permissiva. Mas serão coisas que poderão nos trazer consequências ruins, ou, no mínimo, diminuir ou reter as nossas bênçãos. No próximo quadro, um fato curioso é que os babilônios protegiam Jeremias. O esquema babilônio inicial de proteção do profeta aparece em Jeremias 39, no verso 11 a 14, e 40, do verso 1 ao 6, que você talvez possa ler depois. Em Jeremias 39, 11 a 14, lemos que Nabucodonosor dá ordens ao seu comandante, Nabuzaradan, para cuidar de Jeremias e não fazer qualquer mal a ele. Outra passagem que mostra que Jeremias foi protegido pelos babilônios é Jeremias 40, 1 a 6, como mencionamos. Após a queda de Jerusalém, Nabuzaradan libertou Jeremias da prisão e ofereceu-lhe a opção de ir para a Babilônia ou ficar em Judá. Quando Jeremias escolheu ficar em Judá, Nabuzaradan deu-lhe comida e um presente. O profeta também recebe abrigo na casa do governador chamado Gedalias. O comandante babilônio havia enviado Jeremias para ficar na casa do governador. Esse governador havia sido nomeado, ele era de Judá, mas havia sido nomeado por Nabucodonosor para ser o governador daquele remanescente de Judá. A sede do governo passou a ser em Mispa e não em Jerusalém, porque Jerusalém estava comprometida. Essa cidade, Mispa, ficava localizada a 13 quilômetros ao norte de Jerusalém. Como governador, Gedalias agiu muito bem, tendo como intenção ajudar o povo que permaneceu em Judá. Ele providenciou a concessão de terras para que aqueles que fossem mais vulneráveis pudessem garantir o seu sustento e subsistência. Mas temos a pergunta: por que Jeremias foi protegido pelos babilônios? Antes de ser protegido pelos invasores babilônios, vale notar que Jeremias estava sendo protegido por Javé, que o incumbira de profetizar para todos em Judá. O profeta sabia que toda aquela crise era a reação de Javé às iniquidades tanto dos últimos reis, quanto dos reis de Judá, quanto de todo o povo, que a cada dia se afastava de Deus. Ele pregava, como nós vimos, que o povo não deveria resistir aos babilônios, e pois isso significaria resistir aos planos de Deus. Judá seria exilado, a não ser que se arrependesse e voltasse para os caminhos do Senhor. Como isso não acontece, o exílio se concretiza. Jeremias sabia que o rei Nabucodonosor estava sendo usado por Deus. Muitos que ouviram Jeremias e se entregaram aos babilônios para serem levados ao exílio, certamente contaram sobre esses pensamentos de Jeremias aos oficiais babilônios. Jeremias havia, inclusive, instruído a eles para que construíssem casas, criassem filhos e netos quando eles chegassem na Babilônia. Toda essa apresentação, toda essa tese defendida por Jeremias
ela foi muito bem aceita pelos babilônios. Nabucodonosor ficou muito positivo a respeito disso, porque essa maneira de Jeremias tratar o assunto, tratar aquela crise, facilitava todo o processo da própria crise que estava ocorrendo. No próximo e último quadro, vemos que nem todos dentro da cidade de Judá, as cidades de Judá ou de Jerusalém, rejeitaram o que Jeremias falava. Nem todas as cidades, mesmo e no campo, as pessoas, algumas aceitaram o que Jeremias falou. Certamente, alguns, tantos que acabaram ficando na própria cidade e outros que foram movidos para a Babilônia. O que iria acontecer com essas pessoas, com esses crentes que ficassem na terra, que ficassem em Judá e não fossem levados para a Babilônia? Será que eles também estariam sob o juízo de Deus? A fé em Javé não poderia livrá-los de alguma forma? Lembramos que Gênesis 18, 23 relata que Abraão, certa vez, perguntou ao Senhor, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, se Javé destruiria o justo junto com o ímpio. Deus respondeu que não faria isso. Alguns comentaristas trazem esse tema para o caso da invasão da Babilônia, dizendo que aqui também haveria livramento. Defendem que qualquer um que conhecesse o Senhor e soubesse que Jeremias era o seu porta-voz, teria opções que levariam a pessoa a alguma segurança durante aqueles tempos difíceis. Isso não quer dizer que a segurança obtida significaria que a vida seguiria como sempre, ou que não iria haver sofrimento. Certamente haveria perdas. Jeremias proclamava que havia um caminho de segurança. E isso aparece lá em Jeremias 28, no verso 8 a 10. Eu convido você para ler comigo. Jeremias 21, melhor dizendo. Então, Jeremias 21, verso 8 a 10, olha só que interessante que nós podemos ler. Deus dando instruções para Jeremias falar ao povo. A este povo você dirá o seguinte, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus que estão cercando a cidade, não morrerá. Conseguirá ao menos salvar a sua vida. Pois voltei o meu rosto contra esta cidade para trazer desgraça e não para fazer-lhe bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e este a queimará. O profeta claramente proclamava o que havia recebido do Senhor sobre isso, conforme acabamos de ler. O que se pode concluir aqui é que qualquer um que acreditasse nessa mensagem de Jeremias tinha liberdade para deixar a cidade e se tornar cativo dos babilônios, aqui designados como caldeus. Isso, claro, significaria a perda de suas moradias atuais e o exílio na Babilônia, mas seria um caminho de esperança e de sobrevivência para quem aceitasse essa instrução. Interessante que Jeremias anunciou também uma solução coletiva. É o que nós lemos em Jeremias 38, e eu convido você para ler isso comigo também. Aqui nós lemos, capítulo 38, versos 17 e 18, o seguinte: Jeremias falando a Zedequias, que então era o rei que estava no poder de Judá. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. E esta cidade não será queimada, e você e sua casa ficarão vivos. Mas, se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão e você não escapará das mãos deles. Essa era uma solução mais radical ainda, mas era altamente positiva porque ela resolvia o problema de uma maneira global.
Esse último rei de Judá, o Zedequias, se ele tivesse levado a sério estas palavras, ele poderia ter salvo toda a cidade. Vemos aqui que Deus sempre está atento a dar oportunidades a todos, mesmo aqueles que estão longe de seus caminhos. Cabe à pessoa decidir crer no profeta verdadeiro e se aproximar de Deus. A ira de Deus é contra a impiedade. Ele sempre procurará preservar os justos. Esse tema é complexo, pois trata de entender por que muitas vezes justos também sofrem. Mas isso é tema de um outro estudo. No presente caso, ninguém teria que morrer pela espada, pela fome ou pela peste, como acabou acontecendo. Aqueles que ouvissem as palavras do profeta Jeremias seriam poupados, seriam preservados, mesmo tendo que deixar para trás temporariamente a nação e o lar. E isso aconteceu com milhares de pessoas que atenderam às palavras de Jeremias de alguma forma. Esses seguiram com vida e segurança para a Babilônia. Esse apelo de seguirmos nossa vida com Deus ainda permanece válido. Com Ele ao nosso lado, poderemos ser mais do que vencedores em nossos exílios. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre de falar dele para os seus amigos e enviar o link para outras pessoas. No próximo quadro, você poderá ver o panorama dessa série que estamos desenvolvendo sobre os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade.